Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje nós vamos fazer uma homenagem a um dos maiores arquitetos de todos os tempos. Eu estou falando de Frank Gehry, um dos grandes arquitetos desse nosso século e do século passado e que faleceu no dia 5 de dezembro de 2025. Nós vamos falar sobre as obras desse grande mestre da arquitetura. Acione o sininho, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça seus comentários e envie esse vídeo para os seus melhores amigos. Fique aí que eu vou te contar essa história toda. Hoje nós vamos falar de Frank Gehry. Frank Gehry é um dos maiores arquitetos de todos os tempos. Qualquer um que faça uma lista dos maiores arquitetos do mundo tem que colocar o Frank Gehry ao lado de grandes arquitetos como a Zaha Hadid, Sir Norman Foster, Santiago Calatrava, Oscar Niemeyer, Le Corbusier. Essa turma toda foi um grupo de arquitetos que refizeram a arquitetura do século atual e do século passado. Então, o Frank Gehry, em suas obras desconstrutivistas, fez alguns dos monumentos da arquitetura visitados por milhões de pessoas no mundo de hoje. Estou falando, por exemplo, no Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha. Estou falando do prédio Casal Dançante, que tem em Praga, na República Tcheca, do Walt Disney Concert Hall, que é uma obra fantástica em Los Angeles, nos Estados Unidos. E também em Nova York, nos Estados Unidos, tem uma obra chamada 8 Spruce Street, que é um prédio muito alto, quase 300 metros de altura, assim que tem características fluidas. Então, imperdível a visita nessas obras monumentais dele. Ele é um cara que ganhou o Prêmio Pritzker em 1989. O Prêmio Pritzker é o Oscar da arquitetura, né? No Brasil, somente o Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer ganharam esse prêmio. I am obsessed with architecture. And it is true, I am restless, trying to find myself as an architect and how best to contribute in this world filled with contradiction, disparity, inequality, even passion and opportunity. Architecture is a small piece of this human equation, but for those of us who practice it, we believe in its potential to make a difference, to enlighten and to enrich the human experience. Realmente é um prêmio para os grandes arquitetos, mas aqui nós vamos tratar de uma obra pouco conhecida dele, que é o Museu Louis Vuitton, ou melhor, o prédio da Fundação Louis Vuitton, que fica em Paris, na França. Esse prédio da Fundação Louis Vuitton foi construído num parque chamado Bois de Boulogne, parque lindíssimo e um projeto maravilhoso, muito pouco falado do Frank Gehry, mas como é uma das últimas obras dele, ele terminou em 2014, uma obra absurdamente cara, gastaram 780 milhões de euros, mas foi uma homenagem que o Frank Gehry fez para a cultura, porque ali foi onde ele pôde realmente exercitar toda a sua capacidade inventiva, ou vamos chamar assim, desconstrutivista, que era a característica arquitetônica dele. Então, ele construiu um prédio, assim, evidentemente híbrido. É o prédio mais híbrido que eu conheço, que eu já vi. Híbridos são os prédios que usam sistemas estruturais misturados. Concreto, normalmente o híbrido tradicional é concreto e aço, ou então em aço e madeira, ou madeira e concreto, mas esse usou madeira, concreto e aço.
ele usou e abusou do conceito da obra híbrida. Eu estou me referindo à parte em madeira chamada mass timber. Mass timber, que é madeira colada, cruzada e tratada. E de grandes dimensões, quer dizer, ela é estrutural. Então ele mistura a parte estrutural metálica com a estrutural de madeira, faz a ligação entre eles e a ligação com o concreto, principalmente no core principal do prédio em concreto. E com isso, então, ele fez um prédio que lembra um grande navio com 12 grandes velas. O prédio, ele é uma experiência sensorial para quem entra dentro dele, ademais das exposições, naturalmente, que estão lá. Mas o grande espetáculo é o prédio, né? O prédio com as suas cercanias, com o verde em volta, com a água, onde ele trabalhou excepcionalmente esses elementos para transformar essa obra numa das grandes obras-primas dele e, naturalmente, de Paris, que qualquer um que vá para Paris tem que incluir esse equipamento nos lugares para serem vistos obrigatoriamente. Alguns elementos da parte técnica dessa obra são muito interessantes. Primeiro, o volume das coisas, né? Essa obra tem, só de área de vidro, 13.500 metros quadrados. Tem 3.600 painéis diferentes de vidro. Tem vidros curvos. Realmente é um show de construtivismo, né? Apesar do sistema ser desconstrutivista. Aqui também vai uma referência especial à construtora que fez isso, é a Vinci Construtora, que é a maior construtora da França. Por acaso também é a empresa e concessionária do aeroporto de Salvador, no Brasil. Uma grande construtora, foi a que construiu o Stade de France e conseguiu fazer esse prédio, a ideia do Tranquegerre, virar realidade. Palmas para a engenharia dessa construtora que conseguiu fazer essa obra extraordinária. E é importante ressaltar algumas particularidades desse projeto, onde o Frank Gehry tentou usar o máximo possível da iluminação e ventilações naturais. Obviamente com coleta da água da chuva, ele coleta a água da chuva para fazer irrigação do parque, né, do Bois de Boulogne, e vários outros elementos inovadores no sentido da sustentabilidade. Parabéns a esse grande arquiteto americano-canadense que nos deixou, mas deixou o seu legado, né? E parabéns aos engenheiros que conseguiram construir as obras do Frank Gehry na sua complexidade, né? Quem já foi no Museu de Guggenheim, por exemplo, em Bilbao, diz que é uma coisa extraordinária, como que é possível construir uma obra daquele porte com a complexidade que ela foi. Então, parabéns aos engenheiros e a nossa homenagem ao grande arquiteto Frank Gehry. Obrigado. Nossa, o que eu falei, hein? Cara do céu. Não acredito que vou ter que filmar tudo de novo. Hoje nós vamos falar então de Frank Gehry. Frank Gehry. E hoje, em homenagem... Não.